Você que nos acompanha na Rádio RCI, estamos aqui sempre trazendo informação, esclarecimento, cultura, desenvolvendo aí a intelectualidade através, né, da explanação dos autores e suas obras. Hoje nós estamos aqui com o Antônio Pitaguari. Ele é autor de 2 outras obras, mas a obra que a gente vai estar apresentando hoje, quem está acompanhando pelas mídias sociais, tem condições de ver a capa, o título é A Filosofia do Meio. O autor é Zizi. O Antônio Pitaguari fez a apresentação e vai contar para a gente todo o contexto dessa obra, né, que tem uma relevância aí no âmbito dos estudos da Conscienciologia também, né? O Antônio, ele é graduado em Administração de Empresas e Nutrição, e ele também tem especialidade em inovações em educação. Então, a gente já agradece a você, Antônio, por estar aqui conosco, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço muito a você, Rose Salles, uma amiga de longa data, e agradeço esse convite, porque cada vez que eu volto a olhar essa obra, eu sempre percebo e aprofundo e entendo alguma coisa diferente. Então, para mim é uma grande alegria a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a filosofia do meio. Então, sabe, Antônio, a gente está sempre aqui no programa trazendo as datas comemorativas em relação ao livro, e nessa semana a gente comemora, no dia 28, Dia Nacional da Liberdade de Expressão, que hoje é realmente assim, está em foco, né? As pessoas estão realmente colocando as suas opiniões, as claras, né? E a gente também comemora no dia 30 o Dia Mundial do Tradutor. Então, fica aí a vocês, né? Essas datas. A gente quer começar, então, né, com o Antônio. Antônio, é o seguinte: filosofia do meio, Zizi. Primeiro, eu queria que você falasse quem é Zizi, quem foi essa personalidade? Então, Zizi era o neto de Confúcio, né? Confúcio, um grande filósofo chinês, né, que exerceu uma grande missão na área de educação, né? Ele é considerado um dos precursores da educação, né? A cultura chinesa tem uma grande contribuição nessa área, né? E o Zizi, ele é um dos que reuniu e que organizou essas contribuições do Confúcio, né, que, de certo modo, se perderam durante algum tempo, mas que, a partir de Mêncio, foram reconstituídas, e a eles, né, Zizi e Mêncio, a gente tem hoje, não é, as contribuições e a estrutura do confucionismo. Nossa, que bacana. Você começa aqui, né? Você fez a apresentação da obra e você começa falando um pouco da cultura chinesa. Você pode falar um pouquinho dessa cultura para a gente? Então, a cultura chinesa é uma das estruturas da cultura mundial, né? No mundo, a gente precisa, quando a gente estuda a consciência, né, a gente vai ver a importância do universalismo, né? E o universalismo ele tem um pilar que é a cultura chinesa, né? E a cultura chinesa, ela quando a gente estuda assim a história da China, a gente vai ver que a história da China tem pelo menos 2,5 milhões de anos, né? A pré-história da China. Depois tem a China antiga. E o Confúcio, ele, ele, ele sempre valorizou demais a tradição, né? Então, o Confúcio ele era de uma família, ele é de uma família muito tradicional, mas em decadência. Então, ele precisou
se virar sozinho. E ele já muito novo, ele já cumpriu os aprendizados que existia na época, né? E ele já se tornou um professor desde cedo, com 23 anos, ele já era um professor reconhecido. E ele sempre fez muito esforço para ter um papel político que ele não chegou a conseguir, sabe? Todas as tentativas acabaram não dando certo, mas é muito importante ressaltar, ele valorizava muito a tradição e ele dizia que o novo só podia surgir a partir do tradicional. Então, essa é uma parte muito relevante, né? E aí a gente vai ver as obras tradicionais, né? O I Ching, o livro da poesia, o livro da política, há uma série de obras lá tradicionais que ele se baseou e que ele considerava essencial. Ele não se considerava o propositor de nada, mas ele se considerava alguém que, com base na tradição, queria educar a população, o povo chinês. Agora, Antônio, o que eu ia perguntar? Peraí. As obras clássicas chinesas que você está falando são essas aí, né? O I Ching e tal, né? Eu queria te perguntar o seguinte: como que foi, assim, a proposição de quem teve a ideia, da onde surgiu de traduzir essa obra para o português? Perfeito. Já Excelente existia a pergunta. tradução antes? Essa foi a primeira? Como é que é? Existiam traduções para o inglês, né? Existiam traduções para o inglês, mas não para o português. Então, veja, ó, as obras clássicas, eu abri aqui um texto, e as obras clássicas chinesas são o livro da história, o livro da poesia, o livro das mutações, que é o I Ching, que é muito conhecido, o livro da etiqueta ou das cerimônias, e as primaveras e os outonos. Então, essas são as 5 obras clássicas, né? Mas veja, essa daqui é a primeira edição, né? Editora CAEC 2004. Então, essa obra ela surgiu de uma demanda dentro da holoteca, né? Na época, era a Marina e a Miriam, eram as coordenadoras da holoteca, e elas receberam lá, com base na Xinoteca, essa demanda, descobriram essa obra e resolveram traduzir a obra. Então, a gente teve uma colaboradora, a Helena Kell, era uma senhora, né? Ela já até dessomou, uma senhora muito simpática, muito determinada, ela tinha problema de locomoção, então ela precisava vir de carro até a holoteca lá embaixo, e ela fez a primeira tradução. O Leonardo Firmato fez a revisão, mas quando a gente foi olhar, é uma obra muito profunda, muito densa. Então, o pessoal do editorial do CAEC, que eu era o coordenador na época, né, junto com o Daniel Machado, a gente tinha uma equipe muito boa, o Marden, né, a Vera, a Graça não, a irmã da Graça, né, Razeira, e a gente tinha uma série de pessoas lá e a gente trabalhou. E aí a gente percebeu, a gente encontrou diversas traduções do chinês para o inglês, e foi uma experiência muito interessante, porque a gente viu diversas traduções do chinês para o inglês, e a partir dessas diversas traduções, as diferenças nas transposições da ideia chinesa para a ideia em inglês, a gente foi cercando, até que a gente conseguiu desenvolver, né, um trabalho que eu tive a grande oportunidade de apresentar, fiz essa apresentação, e depois, né, foi publicado em 2004, né, e depois, em 2017, a gente teve essa edição que você mostrou aí, que é uma edição da Epígrafe. Então, uma grande honra, uma grande alegria, né? Trabalhei com você, trabalhei com o Hernani, e a gente conseguiu, então, chegar a essa pequena edição. E como a gente coloca aqui, né? É um pequeno, grande livro que pode ser a primeira
primeiro exemplo, a primeira apresentação, a primeira proposição da cosmoética, que não está escrito aqui explicitamente, mas nas entrelinhas a gente pode ver. A gente traduziu como filosofia do meio. Em inglês, normalmente é chamada de doutrina do meio, mas o termo Zongyong, né? Zongyong quer dizer equilíbrio e comum. Equilíbrio e comum. Então, essa é a mensagem, né, do Zizi. E, durante a obra, ele apresenta principalmente três modos de falar. Né? Ele fala em nome dele, ele usa muito também o mestre disse, que no caso é Confúcio, né? O mestre disse, Confúcio. E ele também usa muito o livro da poesia, né? Então ele cita muito. Então ele também, né, a partir da orientação do Confúcio, ele se baseia bastante na tradição, né? Então, a partir da tradição, a gente vai descobrindo, né, a profundidade, a beleza dessa cultura chinesa e que tem muito a contribuir e tem muito a ajudar, né, hoje a gente a entender, embora até hoje, essas singelas lições não tenham sido ainda devidamente apreendidas e manifestadas, não é, em nossos tempos, né? A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais assim dessas lições, né? Agora, o professor Valdo Vieira, ele assumiu que ele foi essa personalidade Zizi. Então, vocês, quando vocês estavam trabalhando com a obra, vocês já sabiam dessa informação? Quando chegou essa demanda à holoteca, já havia essa informação? Ou isso foi na medida que vocês foram estudando e tal, planejando a obra, o professor Valdo assumiu essa... Não, essa informação ela é muito antiga, sabe? Ela é muito antiga. Desde os períodos remotos, lá do surgimento do IPC, o Valdo já falava sobre isso. Inclusive, ele tinha, quando criança aqui nessa vida, ele era chamado de Zuzu, de Zuzu. Então, já era uma indicação, né? Então, ele nunca se furtou de assumir essa, essa condição dele de ter sido o neto de Confúcio, né? Ai, que bacana, né? Agora, em relação assim, você faz aqui fala um pouco de Conscienciologia, faz um paralelo, né, com a Conscienciologia no contexto dessa obra. Qual seria aí esse viés, né, que vamos dizer assim, que se comunica com a Conscienciologia no contexto dessa obra? Então, a gente tem aí na apresentação, a gente escreveu um pouco sobre paralelos com a Conscienciologia, né? Então, a gente abordou inclusive o Valdo, ele quando a gente fez esse texto, ele acompanhou, sabe? Ele mostrava interesse. Então, antes da publicação, ele quis ver, ele queria olhar, ele queria saber o que estava ali, que era para não sair nenhuma batatada, né? Mas a gente teve preocupação, a gente interagiu bastante com o professor Valdo, né? Mas a gente escreveu tanto paralelos, né? Conteúdo consensual, aquilo que estava positivo, aquilo que estava de acordo no texto aí, como a gente também fez algumas referências a limitações e aquilo que não estava tão bom, né? Que são os conteúdos heterocriticáveis, né? Mas em termos de conteúdo consensual, como eu disse para você, essa obra ela tem muito conteúdo, né? E você vê, até hoje a gente ainda não aprendeu e não entendeu isso direito ainda. Na introdução aqui dessa obra, a gente explica lá que houve, na década de 70 ou 80, um evento na França, e 70 e poucos pessoas de grande renome em ciência, em conhecimento, né? Alguns, inclusive, prêmios agraciados com o Prêmio Nobel, eles falaram que a humanidade, para avançar,
não era tão difícil. Era só estudar a proposição dessa cultura antiga chinesa, né? Então, veja, tem muito a ver com a conscienciologia. A gente escreveu ali, por exemplo, a ideia de autoconsciência, né? A ideia da pessoa ter consciência de si mesmo, né? Então, ele fala aí, né? O homem superior, né? A responsabilidade do homem superior de olhar e de perceber a si mesmo, né? Então, ele não usa o termo autoconsciência, mas ele se refere à importância da autoconsciência. Interassistencialidade. Então, também é outro paralelo que tem com a conscienciologia, na medida em que, né, o Zize, na obra, ele traz muito essa ideia da importância de se ajudar o próximo. Verbação, né, que na conscienciologia a gente chama o verbo e a ação, aquilo que você fala e aquilo que você faz, também na obra é chamado muito atenção, né? Continuismo consciencial, a gente também chamou, a gente trouxe também essa observação, porque ele se refere à importância de a pessoa manter-se, né, atenta e lúcida e coerente com seus princípios. Incorruptibilidade também é outro paralelo muito sério que a gente chama muito atenção na conscienciologia e que na obra o Zize também traz que, na verdade, o principal problema de corrupção não é o problema externo, mas é o problema interno, é a corrupção dentro de si mesmo, não é? Então, por exemplo, a gente chega aqui no supermercado, a gente vai sempre no supermercado ali e as vagas de deficiente físico, em geral, estão ocupadas por pessoas que não são deficientes. Então, as pessoas param ali e não percebem, não têm atenção. Então, você vê que o nível de corrupção ainda é elevado e a gente precisava ter mais atenção, né? Outra coisa que na conscienciologia a gente fala bastante é exaustividade e detalhismo, né? E a obra aí também chama atenção para que a gente tenha uma visão ampla e uma visão detalhada, né? Mais responsabilidade política. Responsabilidade política. O professor Valdo sempre chamou muito atenção. Ele escreveu sobre, né? Nós estamos fazendo esse ano, né, a prova geral de conscienciologia, e um dos temas é a democraciologia. E esses dias eu estava conversando com algumas pessoas sobre democracia, né? E falando, o professor Valdo falou da importância da gente melhorar a qualidade dos debates dentro do tertuliário para que a gente pudesse ter uma ação política mais eficiente, mais responsável e mais lúcida. E você vê, eu observei que muitas pessoas não querem saber de política e acham que conscienciologia não tem nada a ver com política. É claro que diretamente não tem, mas nós precisamos ter consciência e saber quem são os políticos, o que eles estão fazendo. A gente precisa ter um comportamento proativo em relação a isso. Então, a responsabilidade política, porque a vida é política, qualquer coisa que você faça é política. Então, a gente precisa ter responsabilidade. E ele chama a atenção aí no livro, né? E é um paralelo muito sério com a conscienciologia, né? Também a ideia de antibelicismo, né? Mesmo lá na China antiga, naquela época diferente da nossa, onde, né, o belicismo era muito mais intenso e muito mais presente, mas mesmo lá nessa obra ele fala, né, da importância do antibelicismo e das pessoas serem pacíficas e interagirem de modo saudável e pacífico e harmônico uns com os outros, né? Inclusive, a harmonia é também um termo, né? Um conceito bastante empregado aí, né? E ele fala, ó, a pacificação do homem superior equiparando a energia imanente, né? Então, esse negócio da energia imanente, quem está conhecendo a conscienciologia agora, é importante que
na conscienciologia, a gente estuda a energia imanente, que é a energia neutra, a energia da natureza, né? E a energia consciencial, que é a energia que foi absorvida e é empregada pelo homem. Então, você vê, naquela época, na obra, já se chama a atenção do homem superior como tendo uma energia mais para o neutro do que para a energia consciencial, porque a energia neutra ela é mais, vamos dizer assim, ela sendo neutra, ela é mais favorável para ser utilizada de modo humano, de modo consciencial, porque a energia consciencial já traz informações de emoção e de ideias e que vão, de algum modo, influenciar a ação daquelas pessoas. Então, o homem superior, ele vai a um determinado ponto, a um determinado nível, ele vai começando a se sutilizar, a não aparecer muito, para que as pessoas possam desenvolver o seu potencial a partir de si mesmas, né? E a gente chega, então, no último paralelo aí, que é o anonimato das consciências mais evoluídas. Então, exatamente a partir dessa equiparação do homem superior com a energia imanente, ou a energia neutra, ou a energia cósmica, ou a energia da água, das plantas, né? Tem lá um pequeno percentual de manifestação, mas é muito pequeno, né? A gente vai descobrir esses grandes seres mais evoluídos e mais avançados, que eles, para não criar e não gerar confusão, porque eles são muito evoluídos, eles acabam não aparecendo. E é interessante, veja que, junto ao Confúcio, naquela época, havia um outro cidadão, que é o Lao Tse, que estava nessa faixa de início de anonimato. Ele não queria interagir, ele vivia isolado, ele não queria criar confusão com ninguém, né? E tem um diálogo, um possível diálogo, porque evidentemente ninguém sabe, né? Nem mesmo se eles se encontraram, parece que sim, porque eram dois grandes seres avançados e evoluídos, e há registros de que possivelmente eles tenham se encontrado. Mas eu vi uma vez um texto e depois vi um filme onde tem o diálogo entre os dois. E em algum momento aí que você achar interessante, a gente pode ler esse trechinho aqui, porque ele é muito rico, mas deixo aí por conta de você para a gente falar disso um pouco Vamos depois. falar disso, então, no próximo bloco. A gente vai dar, pessoal, um pequeno intervalinho e já voltamos depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Nós estamos aqui com Antônio Pitaguari falando sobre a obra A Filosofia do Meio, do neto do Confúcio, Zizi. Antônio, então vamos lá descobrir, porque você gerou uma curiosidade na gente, qual foi esse diálogo aí entre o Zizi e o Lao Tse Tung, não é isso? Lao Tse Tung, né? Não, Lao Tse. Lao Tse. Alguns chamam de Lao Tzu, né? Lao Tzu, mas Lao Tse. eu conheço melhor como Lao Tse, né? Lao Tse. Tá. Então, veja, ó, o Confúcio era alguém que assumiu a responsabilidade e ele tinha como meta educar as pessoas. E, como eu disse para você, o Lao Tse, ele não queria se envolver com a sociedade porque ele sabia que não era nada fácil e ele preferiu viver isolado e agir à distância, né? O Lao Tse, ele tem uma obra que é o Tao Te Ching. Tao Te Ching. É uma obra muito, muito interessante. Por ele não teria escrito, mas uma vez ele encontrou um amigo lá e o cara falou para ele: amigo, você vai dessomar, você vai desaparecer um dia e não vai deixar nada, você tem que passar alguma coisa para alguém. E aí ele escreveu um livro muito curtinho, muito fácil de achar aí na internet,
São 81 capítulos, mas capítulos mínimos, capítulos de 5 a 15 linhas cada um, né? Então, é uma obra bem simplesinha, muito densa, muito profunda e muito difícil de entender, né? Mas vamos ao diálogo, porque acho que esse diálogo ele pode ser bastante rico para a gente entender um pouco as duas personalidades, né? E a visão delas, né? Então, o Lao Tse, ele fala assim, as leis não são corretas, tudo está um caos. Contudo, você insiste em praticar ética, música, humanidade e harmonia. Aí Confúcio fala: estou envergonhado por não alcançar nada. Lao Tse, deixe estar. Forma e autoridade todos procuram obter. O sábio não tem apego a isso. Aí Confúcio: o que deve fazer o vosso interlocutor? Deve voltar as costas ao mundo? Deixá-lo no caos? Lao Tse, como sabes, se voltar as costas não será o melhor. Ceder não significa ser frouxo. A água é frouxa e, no entanto, a força e a agressividade não a vencem. O protetor, às vezes, precisa ser como a água. Confúcio, as palavras do mestre são profundas, mas devo ser leal ao caminho que escolhi. O caminho do mestre é magnífico e sem forma, transcende o cosmos. Não oferece resistência ao mundo material. Meu caminho é o sonho de uma humanidade futura melhor. Lao Tse, então não podes te queixar pela incompreensão dos homens. Então, veja que coisa interessante, né? Um assume a sua condição, tem uma sapiência tremenda, o Confúcio se coloca como alguém consultando um superior, um mestre, mas firmemente posicionado que ele quer ajudar o mundo, que ele quer estar junto às pessoas, ele quer prestar assistência direta, né? Enquanto que o Lao Tse, não que ele não queira prestar assistência, mas a assistência do Lao Tse é uma assistência indireta, porque ele tendo o equilíbrio, o bem-estar, a compreensão dele, aquilo se irradia e, de certo modo, chega a alcançar aqueles, né, com quem ele convive, né? Então, existem muitas questões muito interessantes nisso daí. Por exemplo, ó, o Confúcio, ele trabalhou muito, ele até por volta de 50 anos de idade, ele tentou inúmeras vezes trabalhar na política, trabalhar com políticos, trabalhar com governadores, e nunca deu certo, nunca que os políticos fizeram o que ele queria, sempre dava para trás. Até que ele se decepcionou tanto e ele foi viajar. Ele passou 18 anos viajando com uma série de discípulos, de local em local, de local em local, procurando fazer atares, esclarecer as pessoas, dar aula às pessoas. Ele virou um professor itinerante. Ele e a trupe dele, porque ele chegou a ter 72 discípulos e 3.000 seguidores, né? E, nesse período, no final da vida dele, ele teve acesso ao Zizi. O Zizi perdeu os pais muito cedo e foi educado pelo Confúcio, né? E aí, no final das contas, o Confúcio dessomou, e o Confúcio, veja, quando dessomou, esse povo todo, os 3.000 seguidores e os 72 discípulos, se dividiram em 8 grupos. Nenhum grupo deu em nada. Acabou, tudo se esvaeceu, né? Ficou essa obra aí ficou alguns registros, né? Ficou os Analectos, ficou uma outra obra de um outro autor, ficou essa obra do Zizi, até que 150 anos depois é que veio o Mêncio, e o Mêncio juntou lá os cacos, juntou esses ensinamentos, e o confucionismo, então, surge quase 200 anos depois da morte do Confúcio, a partir dos escritos do Mêncio.
Então, você vê que loucura, né? Como é que pode, né? Então, o negócio não funcionou, o negócio deu para trás, mas acabou dando certo a partir do Mêncio resgatar e então surgir o confucionismo, né? E por outro lado, veja, o Lao Tse, ele há registros de que ele tenha dessomado 2 vezes. Ele dessomou e ele ressuscitou. Ele, como é que chama? Ele voltou à vida, depois voltou, ficou mais um período, e aí ele ascendeu novamente. E eu não conhecia essa história, né? Há pouco tempo que eu vi isso. Ele ressuscitou com 200 pessoas. É o primeiro registro que eu vejo da pessoa ascender, porque a ascensão é algo de nível de serenão, né? Não é qualquer um que consegue se desmaterializar, dessomar, depois voltar e se rematerializar. A gente tem muitos registros, né? Além de Jesus Cristo, a gente tem registros na Índia, né? Babaji, né? O próprio Lahiri Mahasaya, o próprio Yukteswar, há uma série de mestres que, assim como na Fraternidade Branca também, Saint-Germain, El Morya, Kutume, tem um monte de gente que consegue chegar ao ponto de dessomar e reconstituir o corpo a partir do domínio de energias. E o único caso que eu conheço que fez isso em grupo é o Lao Tse, que fez junto com uma comunidade de 200 pessoas. Então, você vê o quanto que a gente ainda precisa aprender, né? O trabalho de esclarecimento do Confúcio, porque o esclarecimento tem que ser feito por pessoas no mesmo nível, né? Quem tem um nível assim muito superior, essa pessoa ela não pode se manifestar claramente, porque ela vai acabar influenciando, né? E vai acabar, as pessoas não vão ter maturidade para trabalhar com consciências em tal nível evolutivo. Então, isso é muito interessante, porque isso abre uma série de. Então, é por isso que eu estou te agradecendo muito a oportunidade só da gente falar e de pensar nesses termos, né? Eu acho que a gente está falando de paralelos com a conscienciologia, né? Então, a conscienciologia é um paradigma consciencial que visa, né, a gente ter uma harmonia entre nós na vida a partir de uma conscienciocracia, que é mais do que democracia. Não é a democracia do povo, não é o poder do povo só, é mais do que isso. É a consciência. E a consciência é quando a gente consegue transcender e reduzir as influências e as limitações do ego. Porque, na verdade, quem morre, quem dessoma, é o ego. A consciência, ela não morre, ela não dessoma. A consciência, ela prevalece, ela continua. Então, né, a autopesquisa, né, a capacidade da pessoa olhar para si, de consultar essas obras, não só as obras chinesas, as obras indianas, as obras europeias, as obras ocidentais, de modo geral, porque a conscienciologia, né, a ciência da consciência, precisa de ser universalista e se deparar e se debruçar sobre, não é, tudo que é possível. Né? Daí a nossa holoteca, o nosso holociclo, né? O nosso tertuliário com os debates, para que a gente possa, dentro, né, das nossas capacidades, ampliar o máximo a nossa compreensão para visão de conjunto dessa realidade que a gente está vivendo. Né? E esse momento hoje é o momento mais incrível que eu imaginei que a gente podia ter, que a gente está tendo a oportunidade. Você falou bem aí, né? A gente está tendo uma oportunidade incrível de ter uma visão que, né, há 5, 10 anos a gente não tinha. Né? Agora, Antônia, a gente vai ter que chamar aqui mais uma vez os nossos comerciais e aí a gente volta com mais curiosidade, tá bom? Pessoal, já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, gente, nós estamos aqui num papo curiosíssimo sobre o Zizi, que é neto do Confúcio. Nós estamos falando de Confúcio, nós estamos falando de Menses. Agora, Antônio, eu só fiquei com uma dúvida aqui. Na verdade, então, todo o acervo do Confúcio, nem o Zizi, ele aproveitou tudo, ou seja, ele não publicou tudo, foi só posteriormente, né? Existem outras obras dele, do Zizi, ou essa daqui foi o que ele deixou? Ó, até onde eu sei, né, essa é a única obra dele, né? Os ensinamentos de Confúcio, eles estão organizados basicamente em 4 obras, né? A primeira é o Grande Aprendizado. É um texto de ensino para adultos, um pequeno tratado ético-político que faz a ligação entre o governo humano com a integridade pessoal dos dirigentes. Então, o Grande Aprendizado, né, é o registro de aulas que Confúcio dava, né? Aí tem o Zhongyong, que é a filosofia do meio, essa obra do Zizi. Aí tem também os Analectos, que também consiste em citações e ensinamentos do Confúcio aos discípulos dele. E depois, a partir dessas 3, tem a obra do Mêncio, a filosofia de Mêncio, que trata de várias questões levantadas pelos discípulos, né? Depois, aqueles 8 grupos que acabaram se dividindo, né? Depois da dessoma do Confúcio. E aí, esse trabalho do Mêncio acaba fornecendo, né, recomendações aos gestores dos estados feudais da época, né, através de abordagens psicológicas, políticas e econômicas, porque os ensinos do Confúcio, né, visavam essa completude, né? Ele tinha essa visão exaustiva, né, de olhar o conjunto da nossa vida para poder realmente permitir uma vida social com qualidade, né? E que, como a gente falou no início, né, ele se baseou sempre nas mensagens da tradição chinesa. Ele não queria, ele só considerava apto para ser professor alguém que, a partir do tradicional, fazia surgir o novo. Você não podia chegar com proposta mirabolante sem ter uma base na tradição. Então, a importância da tradição, né? Eu acho que isso é uma questão que eu reconheço e acho muito importante e que, de certo modo, hoje, a gente está desvalorizando muito, né? Essa mudança que a gente tá observando aí, de certo modo, a gente está extrapolando, né, a cultura, a tradição, a família, né, os valores sociais que sempre foram muito importantes, de certo modo, a gente está transcendendo um pouco isso, está extrapolando, mas faz parte da aprendizagem, né? Porque a gente vê muito assim, né? A pessoa entra em alguma função e ela quer renovar tudo. Então, ela esquece tudo que já foi feito, o aprendizado que as pessoas já tiveram, as tentativas que deram certo, que não deram certo. É como se desvalorizasse todo o trabalho anterior, né, para a pessoa chegar com o novo. Então, assim, ele naquela época já pensava nisso, né? Ou seja, realmente a pessoa tinha um nível evolutivo, né? Para a época, e a gente pode dizer até hoje, né, pelas mensagens que ele deixa, de uma profundidade que faz a gente pensar, né, nas nossas ações. E aí eu queria que você falasse ainda um pouquinho para a gente, assim, do principal, das mensagens mais profundas que você acha assim, que esse livro traz, a filosofia do meio. Então, eu tenho aqui uma marcação interessante, trechos de filosofia do meio, né? Então, eu selecionei aqui alguns trechos onde o Zizi está falando em nome dele, aonde ele está falando em nome de Confúcio e aonde ele está falando em nome do livro da poesia, né?
Então, quando ele fala, ó, o Zizi, né, o que o céu propiciou é chamado a natureza. A concordância com a natureza é o caminho do dever. A regra desse caminho é chamada instrução, né? Isso aí é o início da obra. Ele está começando bem didaticamente, né? O que o céu propiciou é chamado a natureza, né? O caminho do dever, a instrução. O caminho não deve ser deixado por um instante. Se pudesse ser deixado, não seria o caminho. Por esse motivo, o homem superior não espera até que veja as coisas para ser cauteloso, nem até que ouça as coisas para ser temeroso. Quer dizer, ele é precavido, né? Ele não se arrisca, ele não extrapola os limites, ele sabe onde ele está pisando. Não há nada mais visível do que aquilo que é secreto, e nada mais evidente do que aquilo que é insignificante. Portanto, o homem superior vigia-se quando está só. Muito legal, né? Nossa, muito. Muito legal, né? Eu tenho aqui, ó, mais Zizi falando, ó, estado de equilíbrio, raiz dos atos humanos. O estado de equilíbrio antecede momentos de prazer, raiva, tristeza ou alegria. Quando esses sentimentos tiverem sido movimentados e agirem em sua devida medida, sobrevém estado de harmonia, caminho universal que todos deveriam seguir. Deixe que os estados de equilíbrio e harmonia existam em perfeição, e uma ordem ditosa prevalecerá por todo o céu e a terra, e todas as coisas serão nutridas e florescerão. Agora aqui, ó, tenho 3 citações do Confúcio, né? Quando Zizi está dizendo, o mestre disse, deveres entre soberano e ministro, pai e filho, marido e mulher, irmão mais velho e mais jovem, e aqueles pertencentes ao relacionamentos de amigos. São os deveres. Virtudes indissociáveis: conhecimento, magnanimidade e energia. Olha. E a singeleza é o meio pelo qual, através das virtudes, colocam-se os deveres em prática. A singeleza, né? Processo de ser singelo. Ou seja, E nada. aí, veja, quando ele fala no livro da poesia, né? Ele fala assim, sobre sua túnica adornada, coloca um manto comum, insinuando o desagrado em exibir a elegância daquela. Exatamente assim é a maneira do homem superior preferir a dissimulação de sua virtude. Dissimular a virtude. Ele não quer aparecer como o melhor, Nossa. mas ele quer ser alguém igual aos outros. Ele sabe como o que é insignificante se torna evidente. O homem superior examina seu coração para que não possa ter motivo de insatisfação consigo mesmo. E mais uma, a razão pela qual o homem superior não pode ser igualado, o trabalho que os outros homens não conseguem ver. Livro da poesia ainda. Ó. O homem superior, mesmo quando não está se movendo, tem sentimento de reverência. E, conquanto não fale, tem sentimento de veracidade. Ele não mostra raiva, e o povo fica mais generoso do que por machadinhas e armas de guerra. Quer dizer, mais temeroso do que por machadinhas e armas de guerra. Você vê, as pessoas têm mais receio de uma figura altamente evoluída do que alguém que venha atacar. Porque o ego é mortal, a consciência é imortal, né? E entre os instrumentos para transformar o povo, o som e as aparências são apenas influências triviais. Os feitos do céu supremo não têm nem som nem odor. Essa é a perfeita virtude. Quer dizer, aquilo que a gente não vê, né?
E a partir daí, veja, a influência do livro da poesia, aí eu fui olhar o Tao Te Ching, que é a obra do Lao Tse. Então, enquanto por um lado você viu, né, o Zizi, quando ele está falando do livro da poesia, ele está mostrando que aquilo que a gente não consegue ver ou não consegue falar acaba tendo mais importância, né? Aí eu acho interessante a gente compartilhar aqui o primeiro capítulo, e talvez se der tempo até o último capítulo do Lao Tse, que é bem pequenininho, mas que ele coloca isso de modo bem relevante, né? Então, a Então, gente ainda tem um pouquinho mais de 10 minutos. Pode ir. então, eu acho que é a conta da gente falar esses dois trechinhos, porque isso vai mostrar bem, né, a visão do Lao Tse, porque o Lao Tse ele fala de não ação. Não ação. Não ação é você conseguir agir pela consciência, porque quando você age pelo ego, é ação. Quando você age pela consciência, é não ação, porque você não está impondo nenhum bloqueio ao fluxo natural das coisas. O ego é falso, é temporal. E quando o ego age, então o ego está agindo de modo finito e falso. Quando a consciência age, a consciência é imortal. Quando a consciência age, ela permanece, ela é eterna, né? Então, isso aí o Lao Tse vai explicar aqui, ó. O caminho que pode ser expresso não é o caminho. Porque quando você fala, é imagem. Imagem não é a coisa. Entendi. Então, por exemplo, quando eu sinto a coisa e você sente a coisa, eu olho para você e eu sei que você sente e você sabe que eu sinto. Mas na hora que a gente falar uma frase, pronto, já não é mais, é um símbolo. Perfeito. Aí olha o que ele fala aqui. O nome que pode ser enunciado não é o nome. Porque quando você fala o nome é um símbolo. Sim. Não é a coisa em si, é um símbolo, é um referente. Aí ele fala: sem nome é o princípio do céu e a terra. Com o nome é a mãe das 10.000 coisas. Então, o sem nome é a consciência. A natureza tem nome, mas a realidade lá do mental soma não tem palavra. Você só pode viver, entender, mas você não vai conseguir. Qualquer coisa que você diga não é a coisa em si, é outra coisa, é um símbolo, né? Aí ele fala, ó, assim é constante, assim a constante não aspiração é contemplar as maravilhas. E a constante aspiração é contemplar o orifício. Não aspiração é porque você tirou o ego. Então você consegue contemplar a realidade. Agora, você colocar o ego, você contempla o orifício, que é a passagem para você chegar. Perfeito. Nossa, que profundidade. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Isso aí é a abertura dos 81 capítulos. Esse é o primeiro capítulo. E depois vem o último, né? Então, fica aí a dica para o cara ler o meio, porque o meio também é muito bom, tá? Mas olha só o encerramento, ó. Olha o encerramento. Palavras confiáveis não são belas. Palavras belas não são confiáveis. Quem sabe não é abrangente. Quem é abrangente não sabe. Quem é bom não discute. Quem discute não é bom. O homem sagrado não acumula. Quanto mais faz para os homens, mais tem. Quanto mais dá aos homens, mais aumenta. O caminho do céu é favorecer e não prejudicar.
O caminho do homem sagrado é fazer e não disputar. Gente, assistência pura, né? Pô, então, só da gente poder estar aqui falando sobre isso, né? Isso gera um padrão, né, de energia, de percepção, de conexão, né? Que, poxa, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, de ter esse convite aí que você fez, e espero que um pouquinho dessa percepção aí, né, consiga espalhar aí pelas pessoas e motivar as pessoas a dar uma olhadinha nesse livro e pensar sobre essa questão aí da não ação, né, e do processo do caminho do meio, né, da filosofia do meio, e dessa obra aí do Tao Te Ching, do Lao Tse. Agora, pelo que você está trazendo, tem vários, a gente pode entender e pode identificar vários conteúdos conscienciológicos nessas obras que são, né, antiguérrimas. Eu nem vi aqui qual é o século, você falou? Confúcio é 500 anos antes de Cristo. Tá. E o Lao Tse era contemporâneo de Confúcio, né? Uhum. Agora, me fugiu. Eu quis dizer assim, tá. Você falou no início sobre a cosmoética. Onde você está vendo a cosmoética? Está nisso que você leu? Ou tem algum trecho específico que está mais claro o conceito de cosmoética? Então, eu acho que tudo que a gente falou aqui, de certo modo, tem a ver com a cosmoética, porque a cosmoética, na verdade, essa essência de caráter, né, que permite que a consciência transcenda as limitações do ego e alcance um processo de maior nível de social, de interação humana, né? Então, veja, ó, hoje a gente está falando de democracia, uma democracia que, na verdade, não é bem uma democracia, né? Algumas pessoas chamam de caquistocracia, porque caquistocracia é a democracia, é o governo dos piores, né? Governo dos piores. Na Grécia Antiga, né, Platão ele falou da aristocracia. Aristocracia é o governo dos melhores, governo dos melhores, né? Então, a cosmoética é a gente entender essa condição para que a gente conseguisse, na verdade, a conscienciocracia, que é a democracia da consciência em favor de todos, né? Então, a cosmoética ela está no livro no sentido do conteúdo geral que traz essa responsabilidade, né, da pessoa se perceber como um ser, um indivíduo que tem dentro de si um ser superior e que esse ser superior transcende essa realidade física. Então, a cosmoética é esse caráter que permite que a pessoa transite nessa direção e nesse caminho. Agora, é uma obra pequena, digamos, do porte de 80 páginas, né? páginas, né? Mais densa de conteúdo, né? E você colocou uma referência bibliográfica aqui, muito extensa para um livro desse porte. Vocês fizeram muita pesquisa antes da tradução em si, né? Por isso tem esse tanto de referência aqui? Então, o objetivo eram vários, né? Em primeiro lugar, isso aí que você falou, né? A gente teve a oportunidade de olhar várias traduções do chinês para o inglês, né? Esse foi a primeira importância, né? E a segunda foi de caracterizar também a cultura chinesa, porque é um paradoxo que, diante dessa magnitude de conteúdo, como é que a China hoje
pode ser esse ambiente tão complicado, né? Tão difícil que o povo chinês está vivendo lá, né? Um comunismo, uma ditadura, um poder intenso, né? Em cima das pessoas. Então, e a gente, então, você lembra, o professor Valdo falou, né? Desses 8 seres mais evoluídos, né? Parece que eram serenões e evoluciólogos que ressomaram na China e que estariam lá trabalhando para virar essa mesa, né? Então a gente está esperando, né, porque esse momento que a gente está vivendo, né, a partir da pandemia, ele tem eviscerado, ele está trazendo à tona, né, não só coisas, problemas e limitações e corrupções e problemas negativos, mas também está trazendo à tona um abertismo consciencial, né? As pessoas estão ficando mais lúcidas, mais atentas, estão percebendo melhor. Então, eu acho que o professor Valdo falava de que as coisas só iriam melhorar a partir de 2075, né? Mas eu acho demais longe isso. Eu quero que ele esteja errado, porque, veja, eu vejo que o gráfico 2075 seria um gráfico assim muito geométrico, sabe? Eu acho que a gente tem um potencial de uma curva, né? De uma curva. Então, eu quero entender que é possível que, na medida em que as coisas começarem a mudar, essa mudança seja mais rápida. Tomara, né? Não sei, vamos esperar para ver, quem viver verá, né? Porque se isso for piorar até 2075, nossa, já piorou tanto, né? Vai limpar toda a baratrosfera, então vai estar um monte de gente renascendo aí, que você já sabe como. Então a tendência seria piorar nesse sentido, entendeu? Até todo esse povo está ressomado, esse povo vai fazer o quê aqui? Há milênios lá na baratrosfera, né? Então não dá para esperar muita coisa, mas realmente tem muita coisa, e essa pandemia gerou também muita solidariedade, né? Teve um pouco disso, desse movimento, sabe? De compreensão. Os dois lados, né? Os dois lados, né? Realmente. Então, eu acho que é aquela peneira mesmo, quem vai, quem fica, né? A gente está passando, e a gente está passando por essa experiência, é marcante, né? Para as nossas próximas vidas. Sem dúvida. Foi para todo mundo, né? Mas, enfim. Antônio, a gente está quase no finalzinho. Você quer deixar alguma mensagem aí final para o pessoal que está acompanhando? Olha, a minha ideia é de que a gente possa ter motivação para avançar naquilo que a gente não sabe. Porque eu tenho percebido muito, né, que as pessoas estão muito reticentes e muito convencidas daquilo que elas sabem. E quando a gente fala de fases da aprendizagem, a gente precisa reconhecer aquilo que a gente não sabe, né? Então a gente vê, né, muita certeza. E ciência não é certeza, e principalmente a conscienciologia é o potencial da gente somar e crescer juntos. Então, quando a gente fala de metacomunicação, né, de uma comunicação mais completa, a gente precisa usar o máximo de filtros quando a gente fala com alguém, mas quando a gente ouve, a gente precisa estar o mais aberto possível e sem filtros para poder tentar entender o que a pessoa está falando. Então, a gente não pode bloquear, cancelar os outros, porque muitas vezes esses bloqueios e esses cancelamentos são projeções das nossas próprias limitações. Então, a gente precisa somar, né? A gente tem um lado direita, um lado esquerda, quer dizer, os dois estão certos e os dois estão errados. A gente tem que chegar à mãe que sobrepaira de cima e ver, olha, você está certo. Então, sempre que tem alguém apontando o erro do outro, na verdade, quem está errado é quem está apontando. A gente precisa se entender, né? A gente precisa ouvir, e antes de querer que o outro se adeque ao que você acha que é certo, você é que precisa se adequar ao que o outro está querendo dizer, porque
o Lao Tse e o Confúcio, eles não estão querendo impor nada, eles estão querendo ajudar as pessoas a ampliarem a sua capacidade de percepção, né? Tem um conceito que é a janela de Overton, que você deve conhecer, né? Que a gente tem aqui a realidade. A gente tem uma janela aqui. Então, tudo que a gente pode acreditar está aqui dentro. Ó. Não, vai além do que a gente pode. É questão da gente se abrir e ouvir o outro e interagir com o outro do melhor modo. Então, a gente está, mesmo dentro da CCCI, né, a gente está percebendo que a gente precisava de mais abertismo para a gente ter qualidade, porque, acima de tudo, o mais importante é a união, né? A união das consciências que vieram para essa vida, porque a gente veio aqui para desenvolver o nosso potencial, e o potencial é comum a todos, né? Eu não vou desenvolver o meu potencial se você não desenvolver o seu. Então, a gente está aqui para prestar assistência e se ajudar antes de querer cancelar e de querer bloquear as outras pessoas, né? Antônio, hoje a gente teve um programa altíssimo nível, muito esclarecimento, adorei. A gente então vai ter que se despedir, porque a gente tem o nosso tempo, senão a gente ficaria aqui mais um tempão conversando. Então, Antônio, agradeço muito a sua participação, agradeço também a você que esteve aí nos acompanhando nas ondas da rádio, né, nas nossas redes sociais. E sexta-feira que vem estaremos aqui de novo. Até lá, pessoal. Você acabou de ouvir o programa